Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa Seguindo Jesus. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, como sempre. Rádio Philly, neste programa ao serviço da evangelização. Meu nome é Pedro Vitor, sou empresário, casado, tenho 3 filhos e também missionário na comunidade católica St. John Newman, em Filadélfia. É uma alegria estar aqui ao serviço da evangelização. Então, como nos programas anteriores, Deus está nos levando a uma reflexão profunda sobre a santidade, a obediência, a graça santificante, né, que o Senhor nos proporciona através dos sacramentos. E precisamos de estar convictos que sem uma vida na obediência, na vontade de Deus, sem uma vida na santidade, não podemos ver a face de Deus um dia na eternidade. É algo que as Escrituras deixam muito claro. Precisamos refletir e ter noção de que, à medida que as nossas opções são voltadas ao pecado, a não obedecer aquilo que Deus pede de nós, as consequências podem ser muito duras. E a maioria das pessoas tem a falsa ideia de que Deus é amor, Deus é misericórdia, para justificar as suas ações, as suas opções erradas, a sua vida desregrada. Não, Deus perdoa tudo, Deus é amor. Mas esquecem que o perdão de Deus exige de nós uma postura, um arrependimento, um comprometimento de mudança na sua vontade, nos caminhos do Senhor. Que é necessário seguir Jesus de forma verdadeira, autêntica e deixar que Jesus, de fato, seja o Senhor da sua vida. Quando preparava esse momento de hoje, levei forte as escrituras da missa de domingo e hoje as escrituras da missa de hoje, desse dia, vieram confirmar, né, o que o Senhor fala em relação ao pecado. Qual a terrível consequência de o que não é vontade de Deus, o que é pecado. O que é o pecado? O pecado, na verdade, é a desobediência a uma ordem do Senhor, a uma ordem de Deus. Deus criou tudo do nada. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Salvador. E Ele dá ordens, Ele dá regras, Ele dá... As Sagradas Escrituras são um manual da nossa vida, que nós temos que compreender, que nós temos que entender para saber como viver, como nos relacionar, como estar dentro do plano de Deus. Então as leituras de domingo dizem assim, no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 ao 21, diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. E para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem está a vida e está a morte, está o bem e está o mal.
ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença para pecar. Palavra do Senhor. Olhem que profundidade, que forte essa palavra. A ninguém deu licença para pecar. O Senhor tudo vê, e seus olhos estão voltados para aqueles que o temem. Eu poderia acrescentar aqueles que o temem e aqueles que o obedecem e aqueles que o seguem. Porque vocês estão a ver aqui, por outras palavras, o Senhor dará o fruto do que você plantar. O salmo responsorial da missa de domingo, veja, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor vai progredindo. Feliz o homem sem pecado, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Vossos mandamentos vós nos destes ao Senhor, para serem firmemente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir a vossa vontade e a vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra ao Senhor. Abri os meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até ao fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração e guardarei. Salmo responsorial, Salmo 118. Que profundo isso. Depois, a carta de São Paulo aos Coríntios. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não na sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo jamais visto, que olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, e nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. E depois passamos ao Evangelho. Veja, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu no juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os seus juramentos, feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim,
e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Essas escrituras com uma profundidade tremenda vem confirmar aquilo que hoje o Senhor colocou. Veja a leitura da carta de Tiago hoje, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou. Pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. E no Evangelho de hoje, os discípulos perguntaram: por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda nem entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quanto reparti? E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse ainda não compreendeis? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus Cristo. Veja, a realidade do pecado, junto com a realidade do que o Senhor acabou de nos falar nesta passagem do Evangelho. As pessoas não confiam no Senhor ao ponto de se abandonar à sua providência. Os discípulos estavam confusos. Não temos pão. E Jesus pergunta: esqueceste que eu com 5 pães alimentei 5.000 pessoas? Com 7 pães eu alimentei 4.000? Vocês ainda não compreendem que a fé é algo que se crê sem estar vendo? É algo muito mais profundo e que a recompensa de toda essa renúncia a uma vida desregrada, toda essa renúncia a uma vida de pecado, de prazer, fora da vontade de Deus, é de fato as pessoas esquecerem que Deus tem uma recompensa para aqueles que o obedecem. O Senhor tem uma recompensa que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração humano jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o seguem, que o obedecem. Mas é preciso crer, é preciso sacrificar esse Isaac que às vezes está dentro de nós, esse Isaac que nos apega, que não deixa o Senhor ser Senhor das nossas vidas, que nos aprisiona a um egoísmo, talvez, a um falso entendimento do que é seguir Jesus. E isso é tão profundo que leva as pessoas
achar que podem manipular o Senhor. Que a verdade de Deus pode ser manipulada. E que até a misericórdia de Deus é manipulada pela própria vontade daquilo que você quer ou não acreditar. Então a fé de muitos hoje é como um supermercado. Você vai, pega o que você gosta, o que você não gosta, você não pega. Se não está bom, muda de igreja. Mas e a essência dessa mudança de vida? A essência desta... O que é religião? Religião significa religar a nossa humanidade pecadora a Deus. Religião, religar. Reconectar. Trazer de volta para Deus. Infelizmente, muitas religiões que se dizem religiões acabam não religando Deus ao homem, mas inclusive afastando eles. Não é o tema dessa pregação, mas tem religião que não é religião. É aquilo que chamamos seita, que significa separados da verdade. Mas esse tema deixamos para outra oportunidade. O importante é você entender a realidade da sua vida. Pois o pecado é algo tão terrível que é concebido na liberdade de nossas escolhas. Nossas opções e nossas escolhas são tão importantes que temos que pensar bem, refletir bem, dedicar, aprender o desejo de Deus para a nossa vida. A sua palavra, como eu dizia, é um manual que é a guia, que é a instrução de Deus, que é a vontade de Deus para o homem. É o manual da vida. Precisamos ler, entender. Se você não entender, ter uma direção espiritual de um sacerdote, ou no caso, um bom pastor que possa, te dar uma orientação verdadeira. E não podemos ficar pensando com aquela mentalidade de que eu já estou salvo, que eu já aceitei Jesus, que agora está tudo bem, que eu posso viver como eu entender. Não importa os mandamentos, não importa os sacramentos. Vivem como se não tivessem deveres e obrigações. Que me basta ser bom, ser bonzinho. Que está tudo bem. E as Escrituras provam que não é assim. No ato penitencial da missa, começa: Senhor Deus, eu confesso a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, pelo aquilo que fiz e pelo que deixei de fazer, por minha culpa, minha tão grande culpa. Veja, não só o que fazemos errado, mas o bem que deixamos de fazer, Deus vai nos pedir contas um dia. E diante de Deus, diante de um juízo, diante de um julgamento, onde, como diz o livro do Apocalipse, abre o livro da vida, que é o momento da decisão. Para onde que minha alma vai depois da morte? Eu segui Jesus a vida inteira? Será que eu estou levando esse seguimento a sério? Porque o Senhor diz em Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
Muitos me dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, fiz milagres em teu nome, fiz isto, fiz aquilo. E o Senhor diz, não te conheço, afastai-vos de mim. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é uma pessoa inteligente, aquele que edificou sua casa na rocha. Porém, aquele que não as põe em prática é um insensato, que construiu sua casa na areia. Veio enchente, tempestade, os ventos sopraram e a ruína daquela casa foi completa. Então, nessa realidade do pecado, veja, tem pecados que bradam os céus, não? Eu vou falar alguns exemplos aqui. Os pecados mortais mais comuns, ou seja, que matam a comunhão com o Senhor. Para nós católicos, faltar à missa do domingo por preguiça ou comodismo ainda é um pecado mortal. Ou seja, por comodismo ou por preguiça ou por não desejar Deus, um dia na semana, mais ou menos 1 hora por semana. Um dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Você não tem 1 hora para ir se alimentar a sua alma? Escutar a palavra do Senhor? Você acha isso um pecado leve? Um dia na semana, 1 hora no dia, durante 7 dias. Você acha isso um pecado leve? Viver juntos sem ser casado. Amasiados ou casados só no civil. Menosprezar o sacramento do matrimônio. Pecado mortal. Prática sexual fora do casamento. Adultério. Fornicação. Prática homossexual. Masturbação. Ter ódio das pessoas quando se deseja o mal ao próximo. Frequentar falsas doutrinas. Principalmente, aqui que eu falava, seitas, espiritismo, macumbaria, maçonaria, magia negras, entre outras. Difamar ou caluniar pessoas. Inscrever-se ou votar em associações ou partidos abortistas que defendem ideias gravemente contrárias à família. Os partidos da esquerda. Não preciso falar mais nada. Praticar ou apoiar a prática do aborto. Evitar filhos por métodos artificiais. Embriagar-se ou fazer uso de drogas. Frequentar shows profanos, onde a promiscuidade acontece. Deus não quer que você deixe de ir uma festa, mas veja a festa que você participa. A pessoa que está em pecado mortal não pode comungar o Santíssimo Sacramento. Aqueles que podem comungar têm que estar na graça de Deus, com a confissão em dia. Aquilo que eu falava nos outros programas. A graça santificante vai acontecer quando nós outros nos arrependemos das nossas más escolhas, atitudes e pecados e nos comprometemos a viver de uma forma dentro da vontade de Deus. Esses são alguns pecados mortais. Vamos ver os pecados capitais. Capital significa um tipo de pecado que gera outros pecados. Por exemplo, a gula. A gula é o desejo insaciável do além do necessário. Em geral, por causa de comida, bebida,
também relacionado ao egoísmo humano, o de querer sempre mais e mais e mais, nunca se contentando com o que tem. Uma forma de cobiça, ela seria controlada pelo uso da virtude da temperança. Ou seja, o autocontrole que a igreja sugere aqui é o que podemos fazer para lutar contra o pecado da gula. Outro pecado capital, a avareza, é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais em vez do convívio com Deus. Nesse sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo, coisa, ou às vezes até pessoas, em lugar de Deus. E se apegam a essas coisas ou pessoas como se fossem seus deuses. Que leva ao pecado gravíssimo da idolatria. A luxúria, outro pecado capital, é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material, que pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção dos costumes, sexualidade extrema e outros apegos. Outro pecado capital, a ira. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e do irado. A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada com o desejo de destruir aquilo que provocou sua ira, que é algo que provoca a pessoa. A ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar sementes em seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus, do latim ira. Ou seja, para a gente dominar esse sentimento da ira, da revolta, da vingança, sempre que esse sentimento vem sobre nós, devemos sempre renunciar e dizer: Senhor, a Ti pertence a vingança, a Ti pertence a justiça. E assim lutar contra esse sentimento, né, de ira, de revolta, de vingança. A inveja, outro pecado capital. A inveja é considerada o pecado porque a pessoa invejosa ignora todas as suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. É o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que a outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e possui, para cobiçar o que é do próximo. A inveja é frequentemente confundida com o pecado capital da avareza, um desejo por riqueza material, no qual pode ou não pertencer a outros. A inveja, na forma de ciúme, é proibida nos 10 mandamentos da Bíblia, do latim invidia, que quer dizer olhar com malícia. A inveja foi e é uma das principais, como eu quero dizer, são situações, né, que gera tanta tragédia. A inveja, o apego às coisas, junto com a avareza, é causa de tanta desgraça. Por isso que é um pecado tão grave. Que Deus nos livre e guarde
da inveja e de pessoas invejosas, que querem obter as coisas sem, como diz aqui nessa explicação, sem esforço. Eles não olham para as bênçãos que eles mesmos têm, ficam olhando as coisas dos outros, querem as coisas de maneira fácil, de maneira rápida, não querem se esforçar, não querem trabalhar, não querem viver de forma honesta, então é mais fácil invejar o outro, ou tramar traições, ou tramar ou ser corrupto, ou ser fraudulento, ou enfim, aí leva a que exista roubo, a que exista corrupção. Nossa, tudo causado pela inveja. É incrível como que isso é. Por isso é capital. Gera outros pecados. É um pecado que é um pecado que abrange uma imensidão de situações que se espalha como um câncer, que pode abranger tantas e tantas situações. Outro pecado capital, a a preguiça. A Igreja Católica apresenta a preguiça como um dos 7 pecados capitais, caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, em desleixo, em morosidade, lentidão, moleza de causa orgânica ou psíquica, que leva à inatividade acentuada. É a aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio, vadiagem, do latim preguitia. Preguiça, hein? Por preguiça, quantas coisas horríveis acontecem na nossa sociedade. É incrível. 7º pecado capital, orgulho ou vaidade. Conhecida como soberba, é associada ao orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo Santo Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Aquino tratava em separado a questão da vaidade como sendo também um pecado, mas a Igreja Católica decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia um mesmo componente de vanglória, devendo então ser estudados e tratados conjuntamente. Ou seja, o orgulho, a vaidade, gera tanta situação, tanto sofrimento. Quantos relacionamentos se destroem por orgulho, por vaidade? Quanto pecado acontece pelo orgulho? O orgulho foi o pecado de Satanás. Quando as Escrituras são claras sobre isso, quando Deus Pai anunciou: o meu filho se fará homem. As Escrituras dizem que houve uma batalha no céu. Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás, demônio, diabo, se levantou e disse: não, adorar a Deus na natureza humana, não. Eu serei como Deus. E a Escritura fala que 1/3 dos anjos ficou confuso. Não sabia o que pensar. Porque Lúcifer acreditou: adorar a Deus na natureza humana, não. Porque o Pai tinha falado: o Verbo se fará carne. O meu filho assumirá a natureza humana. E então gritou o arcanjo Miguel: quem como Deus? Ha! Quem como Deus? E os anjos gritaram: ninguém como Deus. E Lúcifer, com os anjos caídos, foram expulsos do céu. Quem como Deus? Ninguém como Deus.
Quem é teu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus Cristo? Ou é você mesmo? Ou é algum desses pecados que se enraizou na vida de tantas pessoas? Quem é teu Senhor? Quem você está seguindo? Quem é teu Deus? É Jesus Cristo? Ou é o dinheiro, a vaidade, a luxúria, às vezes o pecado? A teimosia de viver numa vida desregrada fora da vontade de Deus. Está na hora de a gente levar o seguimento de Jesus como a principal prioridade da nossa vida. Porque, caso contrário, não sabemos o dia que partiremos desta terra, mas sabemos pelas Escrituras que após a morte vem o juízo. E se tivermos a oportunidade de seguir Jesus, de amar Jesus, de obedecer Jesus, de ser grato a Jesus por essa salvação que Ele nos entrega a cada dia, é só obedecer, é só seguir. Venham, Jesus diz, venham vocês que estão cansados, venham até mim, eu vos darei descanso, pois o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. E vocês encontrarão a felicidade para as vossas almas. Não existe caminho sem que não seja Jesus para chegarmos à felicidade plena, ao amor, à santidade. E eu até me emocionei que quando eu estava preparando as músicas aqui, encontrar essa música que é a minha vida. Que a cada dia eu tenho a graça de me encontrar com Deus em cada missa, me alimentar do seu corpo e do seu sangue, colocar sobre o altar toda a minha miséria, toda a minha fragilidade, todo o meu pecado, clamando misericórdia. Como católico, fazer uma confissão frequente, assim que é necessária, viver na graça de Deus. E deixar que esse amor de Deus presente na Eucaristia, em cada missa, em cada oportunidade que temos de comungar o amor, de receber Jesus dentro do nosso coração, transformar de verdade a nossa vida. E como eu dizia, não é só o pecado que cometemos, o bem que deixamos de fazer. Também temos que vigiar. Então, nesse momento, essa música, que é um roteiro de santidade. A cada dia vem, Senhor, te ofertar. A cada dia vem, em sacrifício se dá, corpo e sangue vem nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que o teu corpo e sangue comungar. A cada dia vens, em sacrifício se dá,
corpo e sangue vem nos ofertar a esperança de uma vida santa. Todo aquele que o teu corpo e sangue comungar, não é mais pão, é Deus presente, se vê, se sente, cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Não é mais pão, é Deus presente, se vê, se sente, cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Senhor Jesus Cristo, te pedimos perdão por todas as vezes que não comungamos o teu corpo como verdadeiramente corpo e o teu sangue como verdadeiramente sangue. Perdão, Senhor, pelas vezes que não te adoramos verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Perdão, Senhor. Não é mais pão, é